Então vamos lá, pessoal. Aqui é a nossa segunda aula de máquinas e equipamentos, tá? E vocês podem perceber que cada slide que eu for passando e falando, aqui vai estar marcado aqui, ó. Vai estar marcado um link referente a, a esse estudo, né, que a gente vai fazer, tá? Nós vamos falar sobre as máquinas e equipamentos utilizados na construção civil, né? O primeiro, elevador de carga, tá? Vocês podem perceber aqui, ó, elevador de carga, aquele tudo que você possa transportar material à medida que você for subindo no seu empreendimento, ou um prédio, edifício, ou mesmo, né, aquele acima de 4 andares, você é obrigado a colocar elevador de carga, né? Esse elevador de carga aqui, ele é basicamente, certo, para obras, né? Ele é para obras, ok? Então, quando a obra é imensa, grande, 20, 30 andares, 12 ou acima de 6 andares, vai se levar um tempo, maior tempo de construção. E para isso, a gente chama de transporte vertical, a gente utiliza os elevadores devido à altura e ao volume do material ser elevado, né? Numa coisa muito pesada, a gente vai falar sobre guindaste aqui, né? É outra diferenciação, mas possibilidade de levar cimento, algum tipo de ferragem, né? Materiais de insumos, você tem que ter o elevador de carga, tá? E não há conveniência nem economia em fazer o transporte pelos meios comuns, seja pela polia, talha ou sarrilho, né? Para isso, as construtoras constroem uma torre de madeira ou metálica até a altura que vai alcançar a construção, já deixa, né? Se for 20 andares, essa estrutura ela já tem que ser projetada para a altura do empreendimento, né? E no interior desse elevador se movimenta uma plataforma ou caçamba. Esse acionamento, gente, é conseguido por intermédio de um motor acoplado a um guincho, né? No estabelecimento desse equipamento, a gente observa um ponto importante que diz respeito à velocidade, né? Alguns elevadores são controlados pela tecnologia por painel elétrico, mas uns são, né, por motor estacionário controlado por uma pessoa, né, para então deve-se ter cuidado no desenvolvimento da velocidade desse elevador para não ocasionar acidentes. Nós temos aí o guindaste. Passei esse link aqui para vocês, tá? Essa é uma espécie de uma tarefa, esses links é uma espécie de uma tarefa. Vocês vão acionar esse link e vai ver como funciona um guindaste, né? Vamos falar primeiramente o guindaste torre, que a gente está vendo aí, né? Qual que é o histórico, né? Os guindastes já eram conhecidos há muito tempo, principalmente na Europa, desde da Idade Média, né? E ele vai sendo utilizado em grandes concretagens, né?
Esses guindastes que têm dimensões enormes, né? Ou que se tornava quase impossível sua aplicação em obras de menor porte. Então, devido à destruição na primeira e na segunda grande guerra das cidades europeias, né, fez com que aparecessem os guindastes de porte médio, principalmente na Alemanha, e dali foram desenvolvidos os tipos hoje aplicados em quase todo o mundo. No Brasil, os primeiros guindastes apareceram por volta de 1946, era do tipo torre giratória, e a sua capacidade era bastante reduzida e somente utilizada em prédios de pouca altura, por exemplo, 6 andares e assim por diante. Finalmente apareceram os guindastes ascensionais, que sobem com o prédio, e eles são limitados quanto ao transporte vertical pela quantidade de metros de cabo de aço possível. Eles se enrolam num tambor de guincho de levantamento de carga. Retroescavadeira é um tipo de máquina pesada que, apesar de também pode ser utilizado para o deslocamento de terra, a sua versatilidade se diz respeito a diferentes tipos de tarefas que esse tipo de equipamento possa executar, como demolições, abertura de valas, né, carregar material e assim por diante. Né? Uma boa qualidade de retroescavadeira está no fato dela possuir, além de uma caçamba frontal, né, caçamba frontal, um braço articulado localizado na parte traseira do veículo, no qual pode ser instaladas diferentes tipos de ferramenta. Isso aqui, ó, você pode substituir, por exemplo, um martelete, né? Para que essa máquina possa desempenhar umas variáveis funções, né? E é importante também ressaltar que, apesar de que essa máquina possa ser capaz de ser utilizada realização de tarefas similares com a pá carregadeira, principalmente se falando em carregar material, elas possuem especificidades que podem tornar uma mais apropriada que a outra. Né? A pá carregadeira ela tem uma função mais de carregar caminhões, não é o feitio da retroescavadeira. Né? A reto, essa pazinha aqui que vocês estão vendo aqui, ó, ela possui um máximo em torno de 1 metro cúbico, enquanto que a pá carregadeira ela alcança a capacidade muito acima, até 3,6 metros cúbicos. Né? Aí vai depender do tipo de trabalho que cada um possa desempenhar. Aqui também passei um link para vocês, tá? Também um modo de tarefa, porque eu vou dar uma tarefa perguntando sobre todos esses vídeos que vocês deverão assistir. Bobcat. Bobcat é exatamente esse tipo de equipamento que vocês estão vendo aí. Eu também passei um link aqui, para vocês terem o conhecimento e ver o tipo de trabalho que o Bobcat faz, né? É uma mini carregadeira, né? Mas em obras de construção civil e de pavimentação todo mundo se relaciona com esse nome, porque é uma marca, né? Então, vocês podem observar que o operador aqui dentro, né? A cabine, além dela ser espaçosa, ela é confortável, né? E os controles são por meios de joystick ergonômicos, né? Confortáveis de operar e por isso tem baixo esforço, que diminui a fadiga do
operador, né? As amplas variedades de ferramentas de trabalho que essa mini carregadeira Bobcat faz, ela é muito versátil no local. Além dela ser uma mini carregadeira, ela pode entrar em qualquer lugar, uma pá carregadeira ou uma reto escavadeira não possa se locomover dependendo do espaço, né? Então, é uma ferramenta certa para o trabalho de aplicações e, com isso, ela aumenta muito a versatilidade e a flexibilidade da mini carregadeira, né? Aqui tem vários itens que vocês podem observar, ó. Ela pode broca, ela é como se fosse carregadeira, revolvedor de paisagismo, ancinho, braço de movimentação de materiais, caçambas, né? Você pode substituir o tipo de caçamba para fazer, né? Vassouras. Você tira a caçamba aqui e põe uma vassoura para você varrer, para fazer pavimentação, cortador de galhos, planadores a frio, garfo, matéria, serra, até serra, valetadeiras, né? Então, esse é um tipo de equipamento muito útil numa obra, para desenvolver numa obra em que, dependendo da obra, nem reto, nem para carregador consiga entrar. Nós temos aqui o caminhão basculante, aqui também tem um link, tá? Para vocês entrarem e se degustarem esse vídeo, né? Voltem a assistir, que eu vou dar tarefas referente a todos esses vídeos, esses links que eu estou passando para vocês assistirem, né? Por que um caminhão basculante é importante, né? Numa obra, né? Primeiro, numa obra, o caminhão basculante ele se diferencia basicamente dos caminhões comuns, claro, né? Devido à necessidade que os caminhões basculantes possui além da caçamba, o seu chassi é mais curto, ele é bem mais reforçado e com isso eles possuem uma tomada de força que ela é acoplada ao sistema de transmissão, que o qual o motorista aciona da própria cabine, né? Essa tomada de força, quando ela é acionada, movimenta uma bomba de óleo que acionará os êmbolos hidráulicos do sistema de levantamento da caçamba, né? Os caminhões basculantes, eles podem ser classificados em dois grupos. Primeiro, basculante para pedras e segundo, basculante para brita, areia e argila. No caso, os basculantes para pedra têm uma caçamba metálica feita com chapas grossas, bem como chapas perfiladas de reforço, e eles não possuem tampa traseira. Então, os basculantes que carregam, principalmente esses basculantes para pedreira, né? Ou que vai transportar pedras marroadas de diâmetro de 12, 20 centímetros, 40 centímetros, né? Elas não têm tampa traseira para facilitar o seu derramamento, né? No caso, os basculantes para materiais granulares, argilas, já ao contrário dos basculantes de pedra, elas têm uma tampa traseira de abertura e fechamento automático. Depois nós temos a escavadeira hidráulica, aqui tem um link que vocês devem acessar, né, para ver a operação da escavadeira hidráulica, né. Sua popularidade é dos 20 anos para cá, né? Ela tanto usada no meio da construção civil, que também ela é utilizada em substituição aos box scrapers, ou os madais, né, que eram muito utilizados na área de pavimentação, né, de construção de estradas. As escavadeiras hidráulicas hoje elas substituem perfeitamente esses equipamentos.
E a escavadeira, ela se deve à sua força e versatilidade. Ela tem vários acessórios que tornam possível que ela desempenhe funções diversas, e entre esses componentes estão esteiras, lanças, chassis e caçamba. Para a escavação, sua principal aplicação, a escavadeira conta com grande força graças ao seu sistema hidráulico. Nele, o óleo da máquina é bombeado para os diferentes pistões, que acionam outro pistão, e isso aumenta a sua força. Nós podemos ver aqui, ó, tá? Ela pode atingir uma profundidade até de 4,5 metros, dependendo do tipo da escavadeira hidráulica e de tipo da vala, né? Escavadeira hidráulica pode ser usada também em brejos, né? Para estancar águas de brejos e assim por diante. Vale também destacar que é uma máquina de alta produtividade, né? Podendo, já foi falado, realizar escavação de valas com 1,5 m até 3 metros de extensões em apenas 15 minutos por metro cúbico. Por isso, tem muito apelo em grandes entre as marcas para a construção civil e também no setor de mineração. O trator de esteira, também aqui nós temos um link, né? E o trator de esteira, conhecido como bulldozer, né? É um nome que o bulldozer é mais utilizado na área de pavimentação, e é um maquinário pesado que se locomove por meio de um sistema mecânico ou hidrostático de transmissão de esteira. É uma máquina de terraplenagem, escavação e reboque, né? Como na construção civil, onde se usa o trator de esteira, né? Para se formar platô, desparramar o material que foi colocado naquele lugar para se construir um empreendimento ou um edifício ou uma edificação vertical, né? A esteira, ela se torna uma máquina ideal para terrenos pantanosos ou com terras soltas, né? E seu sistema tem uma maior aderência por causa da esteira, né? E que ela melhora a sua distribuição do peso. A diferença de funcionamento do trator de esteira são os seguintes: o sistema hidrostático tem um sistema de transmissão que tem duas bombas de fluxo variável que alimentam dois motores hidráulicos da esteira, e isso é feito de forma independente, né? Então, ó, aqui tem um motor para essa esteira aqui, né? E do outro lado, similarmente, tem outro motor para outra esteira. O sistema mecânico, tradicionalmente, transmissão possui diversos mecanismos acoplados, como conversor de torque, damper, embreagem e assim por diante. O sistema mecânico, ele apresenta um maior custo operacional devido à troca constante necessária dessas peças, que sofrem com constante atrito. Compactador tipo sapo, né? Aqui está um link também para vocês entrarem. Os princípios que estabelece a compactação de solos no campo são essencialmente os mesmos discutidos da mecânica dos solos, né? Então, para esse tipo de compactador, ele especificamente ele é utilizado para valas estreitas, onde um grande compactador ou um rolo não possa entrar. Tem a mesma função, né? Ele pode ser em placa, em ponta, né? E assim por diante, tá? Os valores de peso específico seco máximo obtido na mecânica dos solos, quando você recolhe o material, são fundamentalmente função do tipo de solo, se é areia, argila, pedregulho, né?
E também é estabelecida a quantidade de água utilizada e da energia específica aplicada que será utilizada. Ele quer o seguinte, dependendo do tipo do material, você vai determinar, mesmo que seja um compactador tipo SAP, você deverá saber mais ou menos não, né? Ter a sabedoria o suficiente quantas passadas, né, que você vai aplicar para esse tipo de compactador, né? Então, esses tipos SAP, soquete ou placas, eles são utilizados em locais de difícil acesso para os rolos compressores, como em valas, trincheiras, né? Possui peso mínimo de 15 quilos, podendo ser manuais ou mecânicos, no caso dos sapos, né? A camada compactada, ela deve ter no máximo 15 centímetros, de 10 a 15 para os solos finos, e em torno de 15 para o caso os solos grossos. E os tanques, né? Vamos falar sobre os tanques, a finalidade dos tanques numa obra ou qualquer que seja o lugar, eles servem para armazenar os tipos de produtos envolvidos na produção, uma unidade de progresso da pressão atmosférica até baixas pressões, aproximadamente 15 psi. Neles são estocados, quanto à sua função, tanques de armazenamento, estoque de matéria-prima, produtos acabados a pressão atmosféricas, tanques de recebimento, estoque de produtos intermediários, tanques de resíduo, armazena produtos fora da especificação ou proveniente de operações indevidas, aguardando reprocessamento, tipo Césio 137. Tanques de mistura usados para obtenção de misturas de produto ou produtos e aditivos, visando ao acerto de especificação, de emulsão, CAP e assim por diante, né? Aí vocês estão vendo um tipo de tanque, né? E quanto à classificação, eles podem ser classificados quanto ao fundo, ao costado e ao teto, né? Vamos falar sobre tipo de fundo, né? Ele pode ser plano, curvo, esferoidal, cônico, cônico invertido, inclinado, né? E assim por diante, tá? Depois de tudo isso aí, gente, né, eu vou dar um exercício explicativo sobre cálculo de volume de tanques, né? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né? E é um exercício bem fácil, né? Tá? Que eu vou dar para vocês. Obrigadinho.